neste momento com a transmissão da Palavra de Deus e esse momento especial de louvor, de oração, de comunhão. Seja muito bem-vindo à nossa live e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu convido os nossos participantes. Aqui está minha esposa, missionária Edenilde, aqui está o pastor Moisés Alves e sua esposa, missionária Nalva, e nós vamos passar aqui alguns minutos juntos, louvando a Deus, meditando na Palavra de Deus e orando uns pelos outros, orando pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa nação e por todas as nações do mundo. Então, vamos orar ao Senhor. Pastor Moisés faz uma oração. Maravilhoso Deus, meu Pai, na tua presença, Ó Deus, agradecer por esse momento tão importante. Ó Deus, tu és um Deus poderoso, Deus de misericórdia. E aqui estamos para te louvar, para te adorar. Recebe o nosso louvor nesta noite, a nossa oração, Pai. E que tudo seja feito a tua vontade nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas, meu Pai, que precisam de te louvar, precisam de te adorar, Senhor. E que nós possamos entender a tua vontade e fazer aquilo que tu deseja que cada um faça. Para a tua glória. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 243 da nossa harpa cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, nós oremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir quem nos formado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo peito, o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, toma vida pra tua igreja, ó, cantares, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos ribeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 193 da nossa harpa cristã. Minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comover. Tenha calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma, Jesus de todos
te salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, eu te comover. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Verás em breve as dores findas do dia alegre da sua vida. Cristo trata, espera ainda mais um pouquinho e verás, porque te abates, ó minha alma, eu te comoves, cedendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A missionária Danilde vai fazer a leitura de Deus e nós vamos ler um dos salmos bem conhecidos das Escrituras Sagradas, que é o salmo de número 125. Salmo 125. Podemos ficar de pé. Então vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Missionário Nalva nos eleva a Deus para oração. Senhor Deus, te agradecemos, meu Deus, por esta hora e estarmos na tua presença, Ó Deus, Pai. Senhor, queremos, ó Deus, que tu venha nos abençoar, Senhor, no decorrer, Senhor, desse trabalho, nesta assim hora, seja, Senhor, na casa do teu servo, Pai. Senhor, queremos pedir a tua bênção, Deus, sobre as nossas vidas, sobre nossa nação, Senhor, para que abençoe a cada um dos teus filhos, meu Deus, que nesta hora intercedem a ti, Senhor. Meu Deus, pedimos tuas vezes, agradecemos tudo em teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um corinho. Missionário Danilde. Deus está aqui, aleluia, tão cedo como aqui eu respiro, tão cedo como amanhã que se levanta, tão cedo como eu te falo e posso ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão cedo como aqui eu respiro, tão cedo como amanhã que se levanta, tão cedo como eu te falo e posso ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo
Na impossibilidade de estarmos hoje congregados, como é de costume, para a maioria absoluta de todos os evangélicos deste país, e especialmente os assembleianos que gostam de congregar-se semanalmente, e na impossibilidade de estarmos hoje no templo, ou em um dos nossos templos, aprove a Deus estarmos chegando ao seu lar neste momento, ou ao seu receptor, ao seu smartphone, ao seu iPhone, ao seu computador, onde quer que você se encontre nesse momento, levando a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, nesse momento difícil que o nosso país atravessa. Na verdade, não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do mundo. Estamos passando por uma pandemia que, de fato, tem preocupado a maioria absoluta das autoridades do nosso mundo. As autoridades das nações estão, podemos dizer, de certo modo, perplexas, preocupadas e algumas bastante angustiadas diante da possibilidade de agravamento dos problemas. No entanto, nós estamos reunidos nesse momento não só para dizer a você que há uma esperança, mas porque nós cremos que há uma esperança. Na verdade, a Bíblia fala que a esperança é uma virtude da vida cristã. A esperança é aquela que não deve morrer. A esperança, ela está guardada dentro de nós, mas a Bíblia diz que ela também está reservada nos céus. Portanto, por causa desta fé, por causa desta esperança e por causa da paz que é possível termos no Deus Todo-Poderoso, então estamos levando a você nesse momento essa palavra. Antes de trazermos a reflexão, eu gostaria que cada um aqui dos participantes falasse um minuto dizendo o que sente, o que percebe neste momento e o que a gente deve fazer como cristãos, como crentes. Pastor Moisés, missionário Naldo, missionário Nilde, qual deve ser a nossa atitude? É claro que tem gente que se isola, é claro que tem gente que não quer mais comunicação, é claro que há pessoas que ficam aflitíssimas, angustiadas, e outros levam em brincadeira, nós sabemos disso. Mas, na verdade, qual deve ser a nossa postura como servos de Deus, como discípulos de Jesus, como alguém que crê no Deus todo? Vamos começar aqui com a missionária Iranilde. Nesse momento que todo mundo está passando, o Brasil, o mundo, é um momento de buscar a Deus. A gente ouve muito as pessoas falando, se você liga a TV, claro que o assunto é só esse, coronavírus está destruindo. Se você olha as redes sociais, todo mundo tem algo a falar. E nós, como servos de Deus, a nossa vida é de Deus, nós somos de Deus, nós vivemos para Deus. Então, a nossa postura é de confiar em Deus. Nós pregamos sobre a fé, nós pregamos sobre o amor, sobre a proteção de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então agora chegou o momento de viver. É isso que nós devemos fazer. Confiar em Deus, porque tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos continuando na presença de Deus, buscando a Deus, confiando que Ele que sabe de todas as coisas, Ele é que sabe o que há de vir, o que vai vir, o futuro pertence a Ele. Então assim, vamos manter a calma, o nosso coração está em Deus
Então, assim, a postura nossa é de confiar em Deus, porque Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. Então, viver na dependência de Deus é que o crente deve fazer nesse momento. Ok, muito boa essa palavra, com a ênfase na confiança e na dependência de Deus. Confiar e continuar dependendo dele. Na verdade, nós vivemos o tempo todo dependendo dele, não é? Estamos até aqui agora, com vida, de pé, com saúde, nos locomovendo, nos comunicando, porque ele permite. Ele tem permitido até agora. Então, na verdade, Deus não está dando cabo ao mundo. Ele apenas está permitindo que o mundo passe por um problema, por um momento angustioso, mas em outras ocasiões da história, há milênios e há séculos, conforme está registrado na história bíblica, na história da humanidade, na história universal, o mundo já passou por momentos mais difíceis e sobreviveu. Assim, não se desespere, meu amigo, meu irmão, meu jovem, minha querida jovem, adolescente, mesmo que você esteja enfrentando um momento muito difícil, além das preocupações que agora sobrevêm ao mundo diante da ameaça do coronavírus, pode ser que você já esteja enfrentando outros problemas familiares, algumas consequências da sua enfermidade, mas não desanime, não desespere. Escute essa palavra que agora você acabou de ouvir, internalize isso, continue confiando em Deus e dependendo dele. Pastor Moisés. Tem um momento agora de intensificar mais a nossa crença no nosso Deus. Precisamos acreditar em toda a nossa força de nosso coração, toda a força de nosso entendimento, acreditando que nós não estamos só. Existe um Deus poderoso, maravilhoso, e esse Deus está do nosso lado. Então nada para a gente chegar ao momento de desespero, nada para ficar apavorado diante dessa situação, né? Mas precisamos crer que o nosso Deus é poderoso e Ele está ao nosso lado e nada vai nos acontecer, né? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa palavra do pastor Moisés, reforçando que agora é hora de continuarmos demonstrando ainda mais a nossa fé, sabendo que não estamos sós. Missionário Dalva. Diante de todas essas preocupações, como o pastor Refrão disse, tem pessoas que nesse momento devem estar passando por problemas de saúde, né? O que eu quero contar um exemplo. Tem uma prima, não mora nesse estado, né? Estado do Piauí. E a gente sempre se comunica e ela, devido estar passando certamente por problemas familiares, problemas de saúde, ela sempre, desde quando começou esse caso de coronavírus, ela me manda mensagens chorando, desesperada, dizendo que está muito preocupada com essa situação. Então aí eu comecei a conversar com ela e levar para ela certas mensagens da Bíblia, então os textos bíblicos, e ela começou a me dizer: prima, depois que eu comecei a conversar contigo, eu aliviei o meu coração. Aí eu comecei a orar, eu fiz aquilo que tu disse, eu fui orar, eu fui entregar para o Senhor, porque eu falei para ela: prima, eu não estou assim, abalada com essa história desse coronavírus. Certo que a gente se preocupa, né? Mas eu não estou assim abalada, né? Para chegar ao ponto de chorar, desesperada, que nem várias pessoas estão fazendo. Aí é o que eu quero dizer, é isso. Como nós estamos falando, é hora da gente chegar mais aos pés do Senhor, né? Confiar mais, e assim é que estamos fazendo. Glória a Deus. Muito boa palavra da missionária Nalva.
na verdade, não é momento para desespero, mas é momento para continuarmos na nossa posição. Não precisamos nos abalar, porque o nosso Deus é maior. E eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra bonita. Lançando sobre ele. Vamos permanecer lançando sobre ele, sobre Jesus. Ele estava falando de Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele já demonstrou que sabe cuidar de nós. E é por isso que estamos aqui nesse momento, levando a você essa palavra. E dentro de mais 2 minutos, estaremos pregando a palavra de Deus ao seu coração. Nós vamos cantar um corinho, mais um corinho, um hino. Vamos cantar um hino, Pastor Moisés. Eu sei que a tua vida por aí. Nós vamos louvar ao Senhor. Creia, confia no Senhor. Coloque todas as suas ansiedades no Senhor. E o Senhor vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, os teus negócios. Não entre em desespero. O Senhor Jesus vai nos dar a vitória. Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Bora ver, que aqui é ao vivo, né? Bora ver se vai dar certo, Pastor Moisés. Todas novas, ó. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Olha só, você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mal das vidas sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Bora cantar agora direitinho. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. É desse jeito. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mal da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mal vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mal vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Amém. Nós vamos tocar um mais conhecido, que é pra dar certo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, neste momento, eu convido você, meu irmão, meu amigo,
amigo para me acompanhar por mais alguns poucos minutos, quando nós vamos meditar na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos ao 31. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. O texto que nós acabamos de ler é o conhecido texto que fez parte da grande pregação, da grande mensagem do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Atenas, no primeiro século depois de Cristo, era o centro da cultura grega, era uma das cidades mais importantes de toda a Grécia, era o berço renomado de grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, era o lugar de Epicuro, era o lugar de Zenão, por exemplo, e ali estavam os epicureus, os estoicos. Portanto, era uma cidade muito conhecida pela sua intelectualidade, mas também conhecida pela sua múltipla idolatria. Era um lugar de muita idolatria. Tanto é que o apóstolo Paulo chegou a dizer: passando eu por vossos altares, descobri que vocês são extremamente supersticiosos. Mas no meio de tudo que vi, encontrei também um altar onde está escrito: ao Deus desconhecido. E é exatamente sobre este assunto que nesta noite, neste dia, eu gostaria de levar ao seu coração. E o subtema que eu quero, o tema geral que eu quero colocar nesse texto, que na verdade ele favorece a todos nós, é o seguinte: Deus não está morto. Paulo encontrou os nomes, os cultos e talvez os artifícios cultuais, idolátricos de muitos deuses na cidade de Atenas. Mas o Deus que ele foi anunciado, que é o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da igreja, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele não está morto. O nosso Deus vive e vive eternamente. O texto que nós lemos agora nos ensina algumas lições bastante convincentes e posso dizer extraordinárias. Esse texto diz, em primeiro lugar, que esse nosso Deus, que está vivo e vive eternamente, ele é o Criador e sustentador do universo. Ora, ele não apenas criou, mas ele sustenta.
e ele sustenta pela palavra do seu poder. Em segundo lugar, esse texto afirma que o nosso Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca haverá um tempo em que ele deixará de existir. Isso quer dizer que ele é de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele nos lembra, através do profeta Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Através do profeta Isaías, Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Dentre muitos outros textos que temos nas Escrituras, como por exemplo o Salmo 115, Jeremias capítulo 10, Isaías 44, são textos bíblicos, capítulos inteiros, que nos dão enormes quantidades de informações sobre a existência, a eternidade, o poder e a grandeza deste Deus que está vivo eternamente. Eu posso afirmar a você essa noite, pela convicção que temos na palavra de Deus, pela revelação escrita e pela presença de Deus que sentimos em nossa vida e pelo testemunho daquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Deus não está morto, Ele não está inativo, Ele está vivo, Ele está atuante, Ele está intervindo, Ele está sentado no trono, Ele continua governando, Ele continua reinando, Ele continua com as suas mãos estendidas, Ele continua ouvindo as orações do seu povo. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Não temos nenhum motivo para sair da nossa posição, para deixar de crer, para deixar de confiar. Não, vamos permanecer diante dEle, na expectativa de que as suas mãos continuarão estendidas sobre o seu povo. Mas a terceira lição desse texto, conforme lemos nas palavras do apóstolo Paulo, é que Ele é o Deus que intervém na história dos homens. É claro, Ele interviu na história de Adão, Ele interviu na história de Abraão, Ele fez coisas extraordinárias em muitos personagens do passado, na história bíblica, na história da humanidade. Na verdade, Ele continua agindo, tanto na igreja quanto fora da igreja. Ele continua agindo em Israel, o povo da aliança. Ele continua no universo, em todo o mundo. É por isso que Paulo tem a coragem de se levantar no Areópago e dizer, no meio de tudo que eu vi aí, no meio de vocês, encontrei um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E é este Deus que os atenienses ainda não conheciam, que Paulo estava ali para anunciar. Ele vive para todo sempre. A quarta lição que esse texto nos dá é que este Deus eterno, todo-poderoso, que vive para sempre, enviou o seu Filho com um plano redentivo, com um plano de salvação, com um plano de perdão e de resgate para toda a humanidade. E de fato, Jesus já veio. Ele morreu na cruz, Ele desenvolveu um ministério poderoso, extraordinário. Ele morreu, foi sepultado, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e o trono está ocupado, porque Jesus está glorificado à direita de Deus Pai. Portanto, o que Paulo estava dizendo é o que nós cremos, é o que você pode crer na noite deste dia. A quinta lição do texto é que este Deus salva no presente, chamando o homem, chamando o ser humano ao arrependimento. É claro, Deus tem os seus métodos, os seus meios de chamar a atenção do homem. E uma das formas que Ele tem para chamar a atenção do homem é lembrando ao homem que o ser humano caiu, que o ser humano pecou, que o ser humano ficou distante dele. Mas não precisa continuar assim, porque Ele já prometeu que este meio de salvação é o seu amado Filho Jesus.
Por isso é que Jesus se levanta e diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10, versículo 9, Jesus declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará as pastagens. Em João 8,12, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, tem a luz da vida. Em João 5,24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É exatamente este o plano que Deus deseja que você abrace. Este é o plano que Deus deseja que você creia e viva para a honra e a glória do nome dele. A última lição do texto é que este Senhor, este homem sem igual, este homem perfeito, chamado Jesus, um dia julgará o mundo. Um dia julgará o mundo. E isso está previsto em Mateus capítulo 25, Apocalipse capítulo 20 e vários outros textos bíblicos nos informam sobre julgamentos futuros que Deus trará sobre toda a humanidade. Mas enquanto este julgamento não chega, eu e você, todos nós que aqui estamos, temos uma grande oportunidade de estarmos na presença dele, de vivermos para ele, de vivermos em comunhão com ele, para a glória e o louvor do seu nome. Eu quero aplicar esta mensagem ao teu coração. Do jeito que Paulo chegou em Atenas há muito tempo atrás, aproximadamente 2000 anos ou quase 2000 anos. Ele chegou em Atenas em um momento em que o povo acreditava em ídolos e acreditava em diversas outras coisas, em imagens de esculturas, em alguns outros seres que eles consideravam fazer parte do panteão grego, etc. No entanto, eu quero dizer a você nesta noite, o Deus que você precisa, a força que você precisa, a graça que você precisa, está na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vive, ele não está morto, ele não perdeu seu lugar para ninguém, ele continua no trono, ele continua o mesmo. Ele não apenas existe, mas ele é o único que pôde afirmar: eu sou. Ele mandou dizer ao povo de Israel, por meio de Moisés: diz ao povo que eu sou e enviou a vós. Ora, ele vive na sua criação, ele vive através da sua palavra, ele vive na história, ele vive na igreja, ele vive em mim e ele vive em você, que acredita nele, que o adora, que o ama, que o serve de todo o coração. Ele vive de eternidade a eternidade. Deus não está morto. Ele opera milagres, ele opera sinais, ele faz maravilhas, ele controla o tempo, ele está acima do tempo, ele intervém no tempo, ele é antes do tempo, ele será depois do tempo, ele faz coisas extraordinárias dentro do tempo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele reina no céu e reina na terra, ele sustenta a vida, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda que você não creia, ele vive. Ainda que você não entenda, ele vive. Ainda que você não concorde, ele vive. Ainda que você não se importe com isso, ainda que você não perceba, mas ele vive. Não ande com ele, vive. Ainda que você não o conheça, não se importe com ele, ele vive eternamente. Ainda que você não o adore, ele vive. Ainda que você não o louve, mas ele vive. Ainda que você não o ame, não o siga, não o obedeça, mas ele vive. E porque ele vive, você também pode viver para ele. Você também pode viver a vida que agrada a ele. E é por isso que eu te convido nessa noite a refletir sobre essa grande verdade. Não desanime, não perca a sua fé,
por nenhum minuto, por nenhum instante, não volte atrás. Ele vive para sempre e Ele quer ser o teu amigo, o teu companheiro, o teu ajudador, o teu consolador. Ele esteve com Moisés lá no Egito, Ele esteve com Daniel na cova dos leões, Ele esteve com Misael, Ananias e Azarias lá naquela chama ardente, Ele esteve com Jó naquela aflição, Ele esteve com Paulo durante todo o seu ministério, Ele esteve com José naquele presídio, naquele cárcere, Ele o deu vitória. Ele esteve com os apóstolos nos momentos de maiores aflições, nos momentos de dor e angústia. Ele esteve com a sua igreja, Ele esteve e está com o seu povo eternamente. Creia nele de todo o coração. Deus não está morto, Ele vive. A Ele glória e louvor para todos sempre. Vamos cantar esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos cantar o número 545 Deus da é Deus. nossa arca cristã, porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com majestade. Com alegria, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, e vivo está. Enquanto Ele chega a hora em que a morte enfrentarei. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Aleluia! Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite a você que ainda não é crente em Jesus e que, se você, depois
ouvindo esta palavra, estes louvores, testemunhos, se você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus, agora, onde você está, onde você estiver, você pode dobrar os joelhos, se não for possível ajoelhar-se, coloque seu pensamento em Deus, feche os teus olhos, se não for possível nem fechar os olhos, mas coloque o teu pensamento no Deus Todo-Poderoso, pede perdão agora dos teus pecados, e você que está afastado dos caminhos do Senhor, pode agora se reconciliar. Eu quero orar por você, onde você estiver. Pai amado, em nome de Jesus, encerrando este momento de louvor, de adoração ao teu nome, este culto online, queremos te agradecer pela oportunidade de pregar a tua palavra mais uma vez. E agora eu te apresento esta pessoa que neste momento se volta para ti. Eu não sei o seu nome, não sei o seu endereço, não sei onde essa pessoa está, mas o Senhor sabe. Quer que esta pessoa esteja se voltando para ti, Senhor. Dê um abraço de perdão, recebe em teus braços, perdoando, restaurando, trazendo vida, trazendo graça, trazendo libertação, trazendo restauração para a glória e o louvor do teu nome. Este teu filho que se reconcilia contigo de volta, Senhor, em tua casa, em tua comunhão e na tua glória do teu nome, quero te agradecer, porque creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. Fica conosco, fica com esta pessoa, dê uma nova vida a esta pessoa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer você que esteve conosco até este momento e quero dizer a todos os nossos irmãos, tanto os membros e congregados da Assembleia de Deus em Santa Inês, como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você está convidado para estar conosco, para acompanhar a nossa live amanhã, às 20 horas, se Deus nos permitir, às 20 horas, pontualmente, nós estaremos louvando a Deus, estaremos ministrando uma palavra doutrinária, visto que segunda-feira é o culto de ensino da Assembleia de Deus em Santa Inês, então estaremos levando uma palavra a você, uma palavra de edificação. Fique atento às nossas redes sociais, fique atento ao aplicativo da igreja, AD Santa Inês, à Web TV, AD Santa Inês, ao Instagram da igreja, ao Face e o que mais? Grupo de WhatsApp que a igreja tem e outras redes sociais que você pode ter acesso. Nós estaremos com informações precisas. É bom. Tem que encerrar com Deus é bom, tocando a sua acordeão. E por último, depois que ele cantar o Deus é bom, nós vamos fazer a oração pelas famílias. Encerrando, nós vamos orar pelas famílias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e também lembrar aos irmãos da Assembleia de Deus em Santa Inês que na terça-feira, todos os pastores da Assembleia de Deus em Santa Inês, terça-feira à noite, a partir das 19 horas e 30 minutos, no máximo às 20 horas, todos os pastores da Assembleia de Deus em Santa Inês, da nossa IADES, estarão ministrando uma palavra. Cada pastor vai falar para os membros e congregados da sua área. De já você está convidado a se preparar para esse momento. Agora amanhã é conosco aqui, mais uma vez, se assim Deus nos permitir. E agora o cantor e pastor Moisés Alves Nascimento, trazendo o seu mais famoso hino, Deus é bom. Senhor, meus irmãos, vamos lá, Deus é bom. Vamos louvar a Deus, vamos cantar. Nesse momento difícil, temos que acreditar no Deus é bom, na bondade de nosso Deus. Salve,
encerrar e vamos encerrar orando por você, meu irmão, por você, minha irmã. E eu quero inclusive orar por um jovem senhor chamado Rafael Souza, que hoje entregou a sua vida a Jesus, se reconciliou com Deus muito tempo depois de estar há muito tempo afastado. Ele é filho da nossa irmã Roseli, sua mãe reside em Imperatriz e ele está trabalhando, é um policial militar, está de serviço em São Luís. Mas hoje à tarde, já no finalzinho da tarde, ele reconciliou a sua vida com Deus. Ele nos fez uma chamada de vídeo e ele disse: pastor, eu já estou de joelho. E se ajoelhou, nós oramos, ele sentiu a presença de Deus, chorou, derramou lágrimas na presença do Senhor e com certeza Deus está fazendo uma obra na sua vida. Quero pedir oração por ele e por tantos outros que neste momento precisam do nosso acompanhamento em oração. Vamos ficar de pé e orar, encerrando este momento especial que estivemos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. Iranilde vai fazer a oração final. Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus Santo e Poderoso, nós te amamos, meu Deus, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Ó Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Sim, Senhor, dono de todas as coisas. Foi Tu, Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo que há. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Ó Deus querido, nós enaltecemos o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação a Ti, meu Pai. Deus, nós te agradecemos pela Tua presença aqui, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai querido, nesta hora, Senhor amado, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, fazendo o Teu querer, a Tua vontade, fazendo a Tua obra. E continuamos a te pedir, Deus, abençoa, Pai, abençoa o Teu povo, meu Pai, abençoa todas as casas, todas as famílias, meu Deus, faça o Teu sangue nas mãos poderosas, acalma os Teus anjos, Senhor amado, nos dê, Senhor amado, conforto. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, meu Deus. Pai amado, as famílias estão aflitas, Senhor. As famílias estão angustiadas, Pai, com medo. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Estenda as Tuas mãos santas, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos guarda. Tu és o Deus que nos protege. E nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, a vida dos Teus filhos, aqueles em risco. Nesta hora, meu Pai, todos que são de risco, Pai, os doentes, ó Senhor, os que são idosos, as crianças, as gestantes, ó Deus querido, aquelas pessoas que estão expostas, como aquelas pessoas da área de saúde, os policiais. Deus querido, cuida de cada um, nós entregamos nas Tuas mãos, porque nós estamos nos abençoando. Deus querido e santo, te apresentamos a Tua igreja, Senhor, nesta cidade, meu Pai, neste estado, Senhor, no Brasil, meu Pai, no mundo, meu Deus. Ó Deus querido, dê sabedoria, meu Pai, para administrarmos esse momento tão difícil, Senhor. Nós pedimos, meu Pai, nos dê da Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, esteja sempre conosco, nos orientando, Senhor, nos acalmando, Pai, nos instruindo, confortando os nossos corações, e que nós possamos entender que és Tu, Senhor, que nos guarda. Ó Deus querido, nós te apresentamos o jovem Rafael, que aceitou Jesus hoje. Senhor, confirma, Pai amado, e prepara pessoas, Senhor, para ajudar este homem, meu Deus. Salva também toda a sua família, meu Pai, todos que
precisam de Ti. Para a tua Deus glória. querido, abençoa-nos. Pai amado, e recebe, meu Deus, toda adoração, Sim, meu todo Deus. louvor, tudo que nós fizemos aqui, Senhor, foi para glorificar o Teu nome, Para a tua Senhor. glória, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, nos dê uma noite de paz. Que assim Dê uma seja. noite de paz para todos que estão, Senhor amado, nos assistindo. Dê uma noite de Que paz, assim Senhor, seja, meu para todos os Teus filhos, meu Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda esta família, com toda esta cidade, com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. Todos digam Amém. Amém.